Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da nossa série Ordem Illuminati do Brasil, para membros e não membros, né? Lembrando que a nossa ordem ela é totalmente regularizada dentro dos organismos do governo federal. Temos a nossa Constituição, temos os nossos manuais, temos nosso livro de liderança, aqui para vocês verem. O nosso estudo é bem completo, todo estudo nosso é registrado, catalográfico, a nossa marca ela é registrada no órgãos do governo, no INPE, então trabalhamos de forma muito clara e coesa, né? Então, na segunda aula, vamos começar aqui com um resumo, trabalhando em cima da nossa Constituição, né, da Illuminati, do capítulo 2, né? A aula falamos aqui sobre o capítulo 1, lembrando que nossa Constituição tem mais de 300 páginas, é um livro muito completo, né, e muito abrangente sobre o iluminismo de forma pura. Lembrando e reforçando que trabalhamos com o iluminismo de forma pura, na sua criação, lá em 1776, né, pelo professor Ada. Assim, a gente mantém toda a parte histórica e a parte de raiz da Illuminati. Bom, vamos lá no capítulo 2, é uma introdução sobre a história, né? Uma pequena introdução sobre a história da Ordem Illuminati. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês, os subtópicos, e aí vocês vão assimilando. Aqueles que já são membros têm um material para ir estudando, né? E aqueles que não são membros e se interessarem, podem solicitar nosso contato para que possam se filiar à nossa ordem. Bom, a luz que tentou ser apagada, isso mesmo, assim que começa. Ao longo dos séculos, cada vez que a verdade se ergueu com um brilho próprio, forças ocultas e estruturas estabelecidas tentaram encobri-la. A história da luz é também a história da sua perseguição, onde houve tochas acesas em meio às trevas da ignorância. Mãos apressadas tentaram apagá-las, com medo do despertar que elas provocariam. Este é o capítulo, é o tributo silencioso àqueles que guardaram a chama viva sobre o manto do anonimato. É a memória daquilo que não coube nos livros oficiais, mas que sobreviveu no coração dos iniciados, nos símbolos preservados, nas ordens discretas, nas palavras murmuradas em rituais sobre a lua. A Ordem Illuminati, tal como aqui se manifesta, não nasceu do acaso, mas da resistência da luz, de gerações que preferiram a verdade à segurança, a missão à acomodação, o serviço ao esquecimento. Essa introdução histórica é cartografia simbólica de uma linhagem viva, de um ideal que tentou ser sepultado, mas que retornou ainda mais forte em tempos de escuridão, para iluminar o caminho da humanidade. Que cada leitor saiba, a luz pode ser ocultada, mas jamais destruída. E aqueles que a carregam são parte de uma corrente eterna, onde essa Constituição se inscreve como um novo marco de continuidade e coragem. Bom, é muito importante vocês, nessa introdução, entenderem que a todo momento na Ordem Illuminati, como é uma ordem baseada 100% em filosofia, quando a gente fala luz, é o acesso ao conhecimento, né? E quando a gente fala trevas, é a prisão na ignorância intelectual. Bom, vamos aqui no subtópico. Quando o pensamento toca a luz, o iluminismo. Há um momento na história em que a humanidade, cansada
de rastejar sobre os escombros da ignorância, ergue os olhos e, pela primeira vez em séculos, contempla a claridade de sua própria origem. O iluminismo foi um desses movimentos, mas não se engane, ele não começou em livros nem em parlamentos, começou no plano invisível da consciência coletiva, como um movimento vibracional sutil, destinado a romper o longo feitiço da servidão mental. Dizemos equivocadamente que o iluminismo foi um período, mas períodos passam. O que o iluminismo representou foi uma fratura no tempo, uma fenda aberta na crosta espessa da superstição, onde a luz que sempre esteve oculta sobre mantos religiosos, dogmas, reis, medos, pôde por fim escoar sobre os olhos de quem ousou ver. Mais do que um fenômeno político ou filosófico, o iluminismo foi uma descompressão da alma humana, que, sufocada por séculos de escuridão, chamava por a razão e clareza. E aí a gente continua, nesse tópico aí com mais passagens, para quem tem o material pode se aprofundar. Seguindo aqui no subtópico, os Illuminatis da Baviera, um rito quebrado, uma semente viva. Em 1º de maio de 1776, uma fagulha antiga encontrou um novo nome e uma nova forma. Na Baviera, coração oculto da Europa esotérica, surgiu oficialmente a Ordem Illuminati, fundada por Adam, sob o pretexto de reformar a sociedade, mas o que ali se fundava não era apenas uma fraternidade filosófica, era, na verdade, a encarnação simbólica de um chamado ancestral, que buscava mais uma vez romper os grilhões da ignorância e da manipulação que oprimiam a mente e o espírito do homem. Adam era mais do que um jurista ou um acadêmico, professor iluminado. Ele era consciente ou inconscientemente um canal vibracional, tocado por uma egrégora que exigia a expressão. O nome Illuminati, derivado do latim Illuminatus, aquele que foi iluminado, não foi uma escolha arbitrária, mas uma evocação arquétipa. Ele carregava consigo não apenas um ideal, mas um destino, despertar uma rede invisível de mentes em sintonia com uma missão superior. A ordem nunca buscava o domínio dos tronos, mas a destruição dos véus que encobriam a verdade. E aí a gente segue nesse caminho, nesse subtópico, com mais estudos. Vamos no outro subtópico, no próximo, a distorção do nome, do símbolo à sombra. Há palavras que carregam em si vibração, nomes que nascem selados com propósito. Illuminati é um desses nomes. Não é apenas um título, é um arquétipo, uma presença, um campo de força. Dizer Illuminati é evocar séculos pela busca da luz, pelo conhecimento, pela transcendência do medo e pela soberania do espírito humano sobre qualquer sistema que tente reduzi-lo à obediência cega. E aí a gente continua nesse subtópico muito interessante. Aqui é para a gente dar uma fagulha de luz sobre os nossos estudos contidos aqui na Constituição. Um próximo subtópico, o renascimento do ideal, quando a chama volta a arder. Nada que seja verdadeiro morre, apenas mergulha. E aquilo que mergulha nos reinos do invisível retorna com mais força,
mais pureza e mais consciência. Assim ocorre com as ideias sagradas. Quando são perseguidas, elas se silenciam. Quando são deturbadas, elas se ocultam. Mas quando chega a hora, elas renascem. Não por vontade humana, mas por desígnio espiritual. A missão Illuminati, apesar de ter sido obscurecida pela ignorância do mundo profano, nunca deixou de existir. Ela permaneceu como um sopro nas entrelinhas dos buscadores sinceros, como um eco nos livros esquecidos, como um pressentimento nos corações que já não se contentavam com sistemas engessados. Ela não precisava ser lembrada por todos, apenas por alguns, porque basta uma centelha consciente para reacender uma fogueira antiga. O verdadeiro renascimento não acontece por um decreto, acontece em silêncio. Dentro, começa com uma inquietação, segue com um reconhecimento intuitivo e culmina com a decisão de responder ao chamado, mesmo sem saber para onde ele vai levar. Bom, e aqui a gente continua repetindo nos estudos da nossa Constituição. Mais o subtópico do capítulo 2, que é o histórico da Illuminati, a fundação da Ordem Illuminati do Brasil, um ato de retorno. Não se trata de criar algo, tampouco de copiar o que já foi. A fundação da Ordem Illuminati do Brasil não é uma invenção, é um ato de retorno consciente a uma missão interrompida, agora reativada com maturidade, visão e propósito. No fluxo da história humana, há momentos em que o invisível se manifesta com clareza, não através de milagres espetaculares, mas por meio de decisões íntimas tomadas por aqueles que ouvem o chamado, que não pode ser explicado, apenas reconhecido. Foi exatamente assim que nasceu a ordem, não em assembleias políticas, nem em convenções filosóficas, mas no silêncio de uma consciência desperta que, por décadas de caminhada iniciática, conheceu o ponto exato de linha de tempo em que a luz deveria se acender novamente. A Ordem Illuminati do Brasil não pretende ser uma cópia daquilo que Adam iniciou. É uma continuação vibracional adequada ao tempo presente, enraizada no solo fértil de uma nova terra espiritual. Seu nascimento marca um ponto de inflexão. E aí a gente continua, nesse argumento. O encerramento desse estudo refletivo, que eu vou aqui ler para vocês, a história da Ordem Illuminati não é apenas uma sucessão de datas e nomes ocultos sobre o véu da perseguição. Ela é a centelha da verdade que resistiu ao vento da ignorância. Este capítulo não nos convida apenas a olhar para trás, mas a recordar de onde viemos e por que nunca deixamos de existir. Os séculos foram muitos. As fogueiras, tentativas de extinção, as coroas e múltiplos instrumentos do medo. Mas a luz não se curva. Cada perseguição não selou o fim, apenas refinou a chama. Cada silêncio imposto não nos calou, apenas nos fez ouvir mais fundo. E hoje, ao lermos essas palavras, percebemos: não somos herdeiros de uma lenda, somos continuadores de uma missão viva, milenar e indestrutível. Somos os que voltaram, os que jamais partiram, guardiões daquilo que o mundo tentou esquecer e que o tempo, paradoxalmente, preservou. Este capítulo nos lembra que a ordem não é a obra de homens, mas a expressão
de um chamado eterno. E todo aquele que sente esse chamado não está reencontrando um livro, mas reencontrando a si mesmo, no espelho forjado pelo tempo, pela luta e pela luz. A história não foi apagada, foi apenas escrita em tinta invisível. E agora começa a se revelar. Bom, esse é o capítulo 2 da nossa Constituição, com pequenos trechos para os nossos membros poderem se aprofundar e se inspirar nos seus estudos que vocês têm em mãos, e aqueles que não têm os estudos, ainda não se criaram a ordem, tenham a possibilidade de entender melhor o caminho, de luz que a gente trilha, que a gente busca, qual é a nossa jornada de conhecimento. Tá? Então esse é o capítulo 2 da nossa Constituição da Illuminati. Lembrando que a gente sempre tem os manuais de estudos que acompanham essa parte da Constituição. Aqui eu vou deixar aqui no capítulo, no primeiro livro, no grau de adepto, o sopro inicial da jornada, um momento de luz, um pequeno texto aqui. Há momentos que não se explicam, apenas se reconhecem. O instante em que um buscador decide atravessar o véu da ignorância e se aliar à luz é um desses momentos. Não importa a sua história, origem, idade ou conquistas mundanas. Ao se tornar um adepto, você inicia uma nova narrativa de alma. Este não é o início de um livro, é o início de um novo autor em você. Carregue a humildade de quem está começando, carregue o entusiasmo de quem despertou, carregue o silêncio de quem ouve o invisível. Você não caminha só. Ao unir-se à ordem, entrou em uma cadeia viva de consciências despertas que atravessa os séculos. O que começa agora pode ser vivido com verdade, transformar sua vida e irradiar luz sobre muitos outros caminhos. A chama não queima, ela revela. Aquele que caminha com ela nunca mais se perde. Bom, essa aqui foi a nossa segunda aula da Ordem Illuminati do Brasil, para que vocês tenham noção, que vocês que já são irmãos, seguir essa sequência de estudos, Lembrando que temos livros adicionais aos estudos que você pode adquirir, que é aberto ao público, como o Breviário Illuminati, com mais de 400 páginas, 365 mensagens filosóficas com reflexão para cada dia do ano. E aqui o nosso grande lançamento, a Bíblia Illuminati, que é um livro de 648 páginas, capa dura, e trazendo aqui puro iluminismo, pura luz de conhecimento que atravessou séculos e milhares de anos para você se libertar de crenças limitantes. Fica aqui o nosso convite, a você que ainda não faz parte da Ordem Illuminati, que venha saber mais sobre a Ordem e fazer parte do que irá e está se tornando a maior ordem filosófica do Brasil. Tá bom? Que assim seja.